Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Já falamos ao vivo diretamente de Umuarama para toda a nossa região noroeste do Paraná. Para quem está aí ligadinho no canal 28.1, né, nas regiões de Umuarama, também de Cianorte e de Guaíra. Para quem está acompanhando também a nossa sintonia do rádio, a 107,7 FM, a nossa RUP. Obrigada pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Muita gente também acompanha a nossa programação pelas redes sociais. E nós já estamos também com a nossa live na nossa página do Facebook. Lembrando que é pelo Face que você consegue interagir com a gente, mandar os seus comentários aí para nós, participar, né, efetivamente da nossa programação, e assim a gente pode também saber por aqui quem é que está ligadinho no carinho da audiência da TV UP. E hoje, de forma especial, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Matheus Barreto, ele que vem falar com a gente um pouquinho a respeito da sua pré-candidatura. Seja bem-vindo, Matheus, obrigada por você estar aqui conosco hoje. Então você decidiu abraçar aí mais essa empreitada. Verdade, Nísio. Olá a todos, amigos da rádio, da TV, que assistem também nas redes sociais. É um prazer estar aqui novamente, Denise, aqui, falando com o pessoal da TV UP, da Rádio UP, que acompanha também nas redes sociais. E nós temos esse desafio novo, né? Depois de muito tempo, não faço aquele charme que alguns políticos fazem. De fato, eu sempre pensei nessa candidatura, né? Mas ela tinha que vir no momento certo. Eu penso que esse é o momento certo, né? Dadas todas as circunstâncias que eu posso falar adiante, abracei esse desafio de ser candidato a deputado federal. Hoje sou pré-candidato, né, a deputado federal pelo Podemos, que é o meu partido, e pensando muito em fazer para o Umuarama e por toda a região. E por que é que você escolheu o Podemos? Olha, o Podemos ele é um partido que defende muitas causas importantes às quais eu me identifico, né? E não é só defender no discurso, mas é a prática que a gente tem visto, principalmente dos nossos 3 senadores do Paraná, que são as práticas do combate à corrupção. Você vê muito nossos senadores defendendo a bandeira do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância. Vê o Podemos lutando por outras causas também na questão da educação, principalmente com o nosso senador Flávio Arnes, defesa da pessoa com deficiência, que a gente tem um bom trabalho aqui em Umuarama. E é um partido que tem pensado o Brasil, não tem pensado o país de forma imediatista, mas sim a longo prazo, ainda que seja difícil, né, com medidas um pouco drásticas que as pessoas não entendam no início, mas que certamente no futuro elas se sustentem, principalmente na questão fiscal do país, que a gente vê muitas vezes os políticos fazerem uma certa bondade com o dinheiro público, mas que nada mais é do que tirar da própria população que vai receber, fazendo política a curto prazo só pensando em eleição. Eu penso que a gente tem que pensar em políticas de longo prazo, que de fato melhorem a vida das pessoas. E é por isso que eu escolhi o Podemos, um partido que defende as causas da população brasileira com propriedade, porque fica não só no discurso, mas também vive isso na prática. E para a gente é muito comum, né? Aqui quem está em Umuarama já conhece, né, a figura do Matheus Barreto, que já está no cenário político há alguns anos, mas tem muita gente também que está acompanhando agora a TV UP na nossa região. Queria que você aproveitasse a oportunidade para dizer quem é o Matheus Barreto. Bom, posso dizer que eu sou um sonhador, um defensor da região. Estou agora com 32 anos, eu me formei em Direito na UEM, então sou advogado, sou especialista em Direito do Estado, dou aula de pós-graduação aqui na Unipar, né, nos cursos de Direito Administrativo, então até com uma certa propriedade para falar na questão do legislativo, né, na questão da administração pública. E eu sempre, desde muito novo, fui alguém que acompanhou política, e a minha motivação na questão da vida pública veio muito de uma situação curiosa que não aconteceu comigo, mas que eu vi acontecer. Eu contei isso uma vez na TV, sendo entrevistado por você, inclusive. Eu devia ter 7, 8 anos, e eu lembro que o meu irmão ele sofreu algum acidente doméstico e nós fomos todos para o hospital. Naquela época tinha a figura do hospital de plantão aqui morando. Todo mundo ia para o mesmo hospital. Não vou falar qual hospital que foi. E naquele momento eu lembro que tinham praticamente 2 filas. Era uma fila daqueles que tinham particular ou convênio e o pessoal do SUS. Nós tínhamos convênio, né? O meu pai é funcionário da Copel de carreira, então a Copel dá um plano de saúde muito bom para os seus funcionários e também para os seus filhos, né? E eu lembro naquele momento que o meu irmão foi muito rapidamente atendido, muito bem atendido. E na outra ponta, eu lembro de uma senhora que estava passando muito mal e a família inteira indignada. Poxa, eu tenho que ir minha mãe vai morrer, aquela coisa toda. E eu lembro assim que o pessoal do hospital se exaltou com aquela família, até querendo expulsar o filho, mais uma pessoa do hospital que estava fazendo escândalo, mas a pessoa estava quase morrendo. Eu lembro que eu saí do hospital com uma lição e eu falei, cara, as coisas não podem ser dessa forma, né? Porque quem tem
condições financeiras ou algum tipo de acesso, ela consegue um bom atendimento. E as pessoas que estão na outra ponta não têm. Isso está errado, né? Todos são cidadãos, todos pagam impostos. E quando a gente vê na Constituição Federal, que fala do SUS, fala do acesso à saúde, a gente não vê que isso acontece na prática muitas vezes. Claro que muita coisa mudou. Melhorou a questão do acesso à saúde para as pessoas no SUS, mas é preciso fazer muito mais. A gente vê que ainda a escola pública não é ideal para nossas crianças, a gente vê que a saúde ainda deixa a desejar alguns pontos para as famílias, e a gente vê que a própria universidade pública, que é de onde eu vim, sofre muito com a questão de estrutura, né? Graças a Deus pelo material humano, a universidade pública forma muitas pessoas boas ainda, é referência em pesquisa, em extensão, em muitas áreas, né? Mas a gente pode reforçar isso. E como a gente pode reforçar isso? Através da política, né? Elegendo bons políticos que pensem as cidades, que pensem o Estado, que pensem o governo federal, que não fiquem só pensando em corporações ou em benefício próprio. Então é por isso que eu resolvi lá atrás ser vereador, já estou no segundo mandato, porque eu pensava nisso. Falei, gente, a gente precisa de alguém que pense para a cidade. E é o que eu tenho feito. E agora, como deputado, eu quero fazer a mesma coisa, pensar a nossa região de Moarama e pensar o Paraná. E da sua trajetória política, o que você poderia destacar para quem está acompanhando a programação? Certo. Eu posso falar em números, né, principalmente. A gente já tem 70 projetos de lei apresentados aproximadamente. De leis aprovadas, se não me engano, são 35 ou 36. É claro que algumas se destacam mais, né? A gente viveu um período de pandemia muito difícil, onde muitos empreendimentos acabaram tendo que fechar as portas. E um que sofreu muito é o setor de alimentação. E a gente viu que foi um setor que sofreu muito, principalmente pelos decretos que não pensaram nesses empreendimentos, nessas famílias que dependem disso. Naquele momento, nós elaboramos uma lei que tornou esses serviços essenciais, ou seja, mesmo em momento de pandemia, eu não estou falando para criar aglomeração, mas estou falando para a pessoa trabalhar. Então essas pessoas poderiam, por delivery ou até no atendimento ali no local, poder continuar funcionando e atender as famílias. Até porque eu falo, muitas pessoas dependem para consumir desses produtos. O cara que trabalha no hospital, trabalha na escola, trabalha em uma série de locais que ele não consegue preparar alimento em casa e depende desses setores para poder se alimentar. Outras leis, por exemplo, eu posso citar agora, que foi noticiado recentemente, das hortas urbanas. Eu sou autor da Lei de Política Municipal de Agricultura Urbana. Isso motivou o nosso convênio com a Copel e agora das hortas urbanas. O que isso tem feito hoje para as famílias? Não só melhorar a paisagem no município, a gente ter valorização desses espaços públicos e privados, que antes eram um espaço de lixo e de entulho, agora podem ter a horta urbana. E na outra ponta, as famílias que estão trabalhando com isso, beneficiadas através da assistência social e também desse programa, podendo cultivar um alimento de qualidade, sem agrotóxicos, levando comida nas mesas e também renda, né? E uma ocupação para essas pessoas. E tantas outras questões, também na CPI da Covid, onde desempenhamos um trabalho muito sério como relator, que deu muito trabalho. Foi uma época assim que me desgastei muito, mas fiz pensando em dar a minha contribuição, né? Inclusive também falei sobre isso aqui algumas vezes, né? Então assim, tanto na questão de fiscalização, falando de CPI da Covid e outras áreas, como também na parte legislativa, de tantas leis que fizemos e que foram benéficas para o município, eu me sinto agora experimentado e preparado dentro do Poder Legislativo Municipal a alçar voos maiores também. E se eleito, como você pretende trabalhar? Olha, Denise, eu tenho duas frentes. Eu penso que, falando primeiro de Moarama precisa ter uma representatividade forte, né? Nós precisamos de alguém que trate o Moarama como prioridade. Nós tivemos aí o deputado Osmar Serralho, que por 6 mandatos, né, representou o nosso município e representou nossa região. No último mandato, especialmente, ele ficou 2 anos e meio fora. Ele assumiu agora na suplência porque 2 deputados acabaram saindo por razões diversas, né, distintas. E nesse período que ele ficou fora, o Moarama percebeu que, ainda que a gente precise reconhecer o trabalho daqueles que, sendo de fora, ajudaram um pouco o Moarama nunca foi a prioridade deles. Quem teve Moarama como prioridade foi o Osmar, que é de Moarama, né? E a gente vive um momento hoje que a gente pode ficar sem ninguém por muito tempo se a gente não se organizar, né? Então a minha bandeira principal é representatividade regional, né? A gente precisa não só dessa representatividade minha, mas da união de esforços daqueles que vão representar o Moarama, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e os municípios do entorno, para que a gente possa fazer uma boa frente política, brigando no governo do estado, no governo federal, para conseguir as melhorias para o Moarama. Ele não pode se contentar com pouco, né? A gente vê outras regiões conseguindo um desenvolvimento maior,
conseguir maiores empreendimentos vindos do órgão público e também do setor privado, de grandes investimentos, muito por conta de força política. Então a gente tem que ter uma força política, tem que ter união, tem que se unir mesmo em torno desses atores políticos que fazem, que têm domicílio eleitoral aqui e priorizem a nossa região. E num segundo ponto, as pautas ideológicas. O que eu vejo? O Brasil tem um sistema tributário que é muito ruim para quem produz e para quem trabalha. Né? Um funcionário que ganha R$2.000, dando um exemplo, ele custa 4. Um produto que ele me custaria hoje, sem impostos, 50, eu vou vender ele muitas vezes a 100, a 120, porque a carga tributária é muito pesada, né? E ela penaliza muito os mais pobres, né? Aqueles que ganham menos é quem tem percentualmente muito do seu salário pagando de imposto nesse consumo. Então isso, você faz um país que prospera muito pouco. Uma outra coisa, eu falei de educação agora há pouco, né? Se a gente não conseguir fortalecer a educação básica, esse aluno vai chegar lá com 16, 17 anos no mercado de trabalho, nos cursos técnicos, na universidade, muito mal preparado. Então a gente precisa reforçar a educação básica desde as primeiras séries, para que a gente consiga ter esse aluno muito mais bem preparado e muito mais, que tenha muito mais oportunidades, acesso a novas oportunidades, né? E uma terceira coisa, o que eu vejo também é um país que ainda patina muito na corrupção e também na burocracia. Se a gente eliminar a burocracia, se a gente começar a reduzir e eliminar a corrupção, certamente a gente vai ter políticas públicas que sejam eficazes. Né? A gente não vai ter desperdício de dinheiro público nos orçamentos municipais, estaduais e federais, de modo com que o dinheiro público atenda de verdade as pessoas. E aí a gente vai ter um país muito mais próspero, muito mais justo e muito mais inclusivo, que é o que eu defendo, e acho que por todas as riquezas naturais que o Brasil tem, e de uma população que gosta de trabalhar e que quer contribuir com o país, eu tenho certeza que o Brasil ainda vai ser uma potência de verdade. Matheus, no momento onde a política anda tão desacreditada, que vocês têm, né, essa coragem de assumir esses postos, tomar essas frentes e, quem sabe, né, ser então um candidato a deputado, queria que você falasse diretamente com a população moaramense e também da nossa região, principalmente com esses, né, que não estão acreditando hoje nas boas políticas. Muita gente, às vezes, deixa até de votar, né? Deixa até de exercer o seu maior ato de cidadania por conta de desacreditar da política. Queria que você fizesse algumas considerações sobre isso. Eu entendo muito bem o cidadão que desacredita da política e das instituições. A gente se decepciona muito, porque quando a gente dá o voto numa pessoa, a gente está confiando nela. A gente está dizendo, olha, você é a melhor pessoa para mim, para me representar. Numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, na Assembleia Legislativa, enfim, na Câmara dos Deputados, em vários setores, né? E muitas vezes as pessoas não se sentem correspondidas com o voto, não se sentem representadas depois. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram, mas elas entram com compromisso não com a população, o compromisso delas é com a corporação, com um setor específico da sociedade, ainda que setor privado, e também com seus próprios interesses, né? E eu acho que as coisas não podem funcionar dessa forma. A gente tem que olhar nos olhos das pessoas e firmar um compromisso de trabalhar de verdade pelas pautas que nós defendemos na campanha, pelas cidades que representamos e pelo Paraná, pelo país todo, né? Eu posso dizer que pelo meu histórico de vida pública, que é histórico recente, eu tenho 6 anos de mandato como vereador, eu pude provar que o que eu prometi eu fiz, né? E ainda em situações muito difíceis. Eu falo da CPI da Covid, onde foi muito dificultado o nosso trabalho, intimidações e etc., mas nós ficamos firmes e conseguimos trabalhar. E dos projetos que a gente apresentou que deram resultado para a população. Então eu peço para a população que analise bem os nomes que estão pedindo voto, eles vão pedir voto a partir de agosto, muito porque a gente precisa analisar histórico e proposta, né? Quem já teve mandato, analise. Quem teve mandato, o que essa pessoa fez. E analise as propostas também. O que essa pessoa está fazendo. O pessoal também não pode acreditar em propostas absurdas. Tem gente que quer vender certas propostas que não entram, não cabem e não são nem possíveis. Né? A gente tem trabalhado muito com o pé no chão, desde que eu sou vereador. Já teve vezes até de eu perder voto ou deixar de ter voto de alguém, porque eu falava, olha, isso eu não vou conseguir fazer, isso não dá para fazer, isso o vereador não faz. Né? Então, primeira coisa, a gente tem que falar a verdade. É muito difícil a gente ver quem fala a verdade, mas tem quem fale a verdade. E eu não sou só eu não sou dono da verdade.
né? Então o cidadão tem que olhar no olho do político e tentar identificar se a pessoa está ou não falando a verdade. E analisar histórico. A gente tem muita gente boa que está na política e que quer entrar na política. E o cidadão pode aproveitar esse acesso todo na rádio, na TV, na internet, para pesquisar melhor quem são as pessoas e dar esse voto de confiança quando for o momento em quem de fato quer trabalhar. Matheus, agradeço, né, pelos seus esclarecimentos, por você estar aqui conosco e deixo o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, Denise, eu agradeço o espaço na RUP, na TVUP. Eu sou muito grato à população de Umuarama, que já me colocou 2 vezes como vereador para representar o nosso município, a minha cidade natal, então é algo que eu me sinto muito honrado, né? Eu pretendo galgar voos maiores porque eu sei que Umuarama precisa dessa representatividade e a gente pode ainda fazer muito. Eu encaro a política como uma missão de vida, né? Eu acho que a missão de vida nós temos em muitas áreas, você aqui na comunicação, as pessoas que trabalham nos hospitais, desde o gari, a pessoa que trabalha no serviço ali pesado, no chão da fábrica e também na política. Cada um tem uma missão de vida, eu acho que Deus deu uma missão para cada um. E eu encaro a política como uma missão porque, de fato, a gente abre mão de muita coisa, né? Mas eu tenho muito prazer no que eu faço, principalmente quando eu vejo o resultado. Quando eu vejo que o nosso trabalho tem resultado, tem impacto lá na ponta, eu me sinto muito motivado. E é por isso que eu quero ser deputado federal. Logo nós teremos as convenções, onde minha candidatura deve ser confirmada, e aí sim, lá no mês de agosto, nós vamos poder visitar com material, pedindo voto de verdade para as pessoas, mostrando aquilo que a gente quer fazer. Por enquanto a gente tem conversado com os amigos, reunindo as lideranças, né? E eu me sinto muito grato pelo espaço que vocês estão me dando, porque certamente, se tudo der certo, a gente vai retribuir com muito trabalho. Tá certo, nós que agradecemos então a sua presença aqui conosco e boa sorte aí na sua empreitada. Muito obrigado e tudo de bom para todos. É isso aí, então esse foi um bate-papo com o vereador Matheus Barreto, pré-candidato a deputado aqui pela nossa região. E daqui a pouquinho a gente volta, né, com outras informações para vocês, fiquem ligados. Daqui a pouquinho a gente traz as principais notícias da região noroeste do Paraná. Não saia daí.